corações em nosso meio, a presença do Espírito Santo agora. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus. E eu sei que Deus tem mais para nós. Sei que Deus tem promessas para nós, como nós já refletimos aqui com a Adriana, que Deus tem promessas para nós. Eu queria tirar algumas lições para nós, para que nós possamos experimentar de fato tudo que Deus tem para cada um de nós. Nós temos um tema e eu queria pregar debaixo desse tema. Qual é o tema que nós estamos refletindo nesse retiro de carnaval? Não se afaste de Jerusalém. Dá um cutucãozinho quem está do teu lado e fala assim: não se afaste de Jerusalém. Convido você a tomar as Sagradas Escrituras em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 30. Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 30. Lucas 10, 30. É a passagem do bom samaritano. Nós vamos analisar esse texto nessa perspectiva, por isso eu vou ficar só nesse versículo para a nossa meditação. Lucas 10, 30. Enquanto algumas pessoas estão achando aí qual que é o tema do nosso retiro, não Jerusalém. Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Certo homem descia de Jerusalém, se afastava de Jerusalém e caminhava para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Nas Sagradas Escrituras, todos aqueles que se afastam de Jerusalém perdem a experiência de fé. E o diabo, ele não brinca em serviço. Ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus vai dizer isso no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. E esse homem, ele passou por essa experiência porque ele foi se afastando de Jerusalém,
e caminhando para Jericó, que era uma região pagã. E porque ele afastou de Jerusalém, ele foi desprovido de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele como promessa. Para nós que estamos refletindo aqui, o Espírito Santo de Deus. Por que nós não podemos nos afastar de Jerusalém? Porque afastar de Jerusalém, que é a comunidade, que é o lugar onde Deus está, que é a nossa fé, afastar de Jerusalém é perder a experiência de Deus. Quando nós vamos nos afastando da fé, de Deus, da comunidade, nós vamos caindo na mão dos assaltantes e nós corremos o risco de perder a experiência de Pentecostes que nós fizemos hoje. Nós vivemos em um tempo difícil da vida cristã. Nós estamos aí vendo os martírios. O documento 100 fala que nós estamos caminhando para uma época pós-cristã, a qual o Evangelho não será o centro mais da nossa civilização. E a cada dia os nossos valores evangélicos, eles estão sendo deixados de lado. Nós estamos arrancando os crucifixos, e a cada vez a palavra de Deus tem sido zombada, e os cristãos não estão se levantando. Mas vai chegar um tempo, e nós já estamos caminhando para ele. Por isso a nossa preocupação de estar pregando para as crianças, e na parte de cima estar evangelizando as crianças, porque no tempo que nós estamos vivendo, e para onde nós estamos caminhando, aqueles que não estiverem convictos, aqueles que não fizerem uma experiência, que forem determinantes na sua vida, aqueles que não forem batizados de fato no Espírito Santo, não vão suportar as perseguições, não vão ter força para anunciar o nome de Jesus e testemunhar o Evangelho em todas as situações. Por isso, não se afastar de Jerusalém para nós é motivo de sobrevivência. Se você quer viver uma fé, se você quer viver uma fé e dar testemunho, e pregar o Evangelho, e convencer as pessoas no lugar onde você está, se você quer ver a sua família na presença do Senhor, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Nós refletimos isso agora, porque Jerusalém é o lugar da promessa, é onde Deus escolheu para derramar no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos um inimigo que quer nos destruir, que vem para matar, roubar e destruir. O Papa Francisco, ele falava justamente isso. O diabo, ele não lança flores, mas ele lança flechas de fogo incendiadas, porque ele vem para matar a nossa fé, para que nós possamos nos afastar da experiência de Deus. Por isso, se você quer perseverar até o fim, ser cristão sem negar o Evangelho até o fim, você precisa se voltar para Jerusalém, como a beata Helena Guerra dizia ao Papa João Paulo 23, é preciso que a igreja se volte para o cenáculo, é preciso que a igreja se volte para Jerusalém, para que o Espírito Santo também volte para a igreja. Por isso, afastar de Jerusalém, para nós, não é uma opção. Não é uma opção. Se nós afastarmos de Jerusalém, nós vamos perder a nossa experiência de Deus. Por isso Jesus, ele não brinca, ele dá uma ordem. Uma ordem. Não se afastar de Jerusalém para nós é um mandamento que deve ser seguido. Fala para quem está do seu lado, não se afastar de Jerusalém é um mandamento. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, no versículo 4. Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, no versículo 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. E vamos ler o texto nessa perspectiva. Jerusalém para nós é motivo de sobrevivência. Nós não podemos escolher. É decisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhe esta ordem, é mandamento.
não vos afasteis de Jerusalém. Por que nós não podemos nos afastar de Jerusalém? Porque em Jerusalém Deus tem para nós uma promessa. Mas esperai a realização da promessa de meu Pai. Ou seja, não adianta só estarmos em Jerusalém de uma maneira passiva, mas nós temos que voltarmos para Jerusalém de uma maneira ativa, ou seja, com uma grande expectativa. Nós, quando voltamos para o Senhor, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando nós nos reunimos em comunidade, nos momentos de oração que nós temos que criar no nosso coração essa expectativa. Olha, a qualquer momento a promessa vai acontecer. Deus, Ele é fiel. E por que Deus, Ele é fiel? Porque Ele cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus fala, Ele faz. E aquilo que Deus faz, Ele fala. Verbo e ação estão ao mesmo tempo. Para Deus não é como os homens que falam umas coisas e muitas vezes não seguram, não sustentam a sua palavra. Quando Deus fala que tem uma promessa para nós, você já pode dar glória a Deus, porque já está acontecendo. Ele é fiel. Nós só precisamos criar esse ambiente de fé, de expectativa no nosso coração, que algo vai acontecer. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala assim: algo vai acontecer, meu irmão. Se você está em Jerusalém, algo vai acontecer aqui. E qual que é o conteúdo da promessa? Essa promessa, ela tem um conteúdo. É por isso que nós precisamos entender. Por que essa ordem? Porque essa promessa tem um conteúdo para nós. E qual que é o conteúdo da promessa de Deus? Vamos ler Atos 1:4 e 1:5. Ao tomar a refeição com eles, deu uma ordem: não se afastem de Jerusalém, não façam como aquele homem, mas esperai a realização da promessa do meu Pai, da qual ouvistes me falar. Quando eu disse: João batizou com água, vós dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. Ou seja, por que nós não podemos nos afastar de Jerusalém? Precisamos criar uma expectativa. Porque em Jerusalém será derramado no nosso coração o Espírito Santo. Por que a gente não pode se afastar de Jerusalém? Porque em Jerusalém é derramado o Espírito Santo. Então fala para quem está do seu lado: a promessa do Pai é o Espírito Santo. E aqui vem a minha preocupação. Nós ficamos o tempo todo, nós, Renovação Carismática Católica, nós temos essa missão: evangelizar e formar a partir da experiência de Pentecostes. E aqui fica a minha grande preocupação. Será que nós sabemos o que é o batismo no Espírito Santo? Porque só possui aquele que usufrui. Por exemplo, vamos supor que você descobre que você tem uma herança, que você é milionário, mas você não usufruiu dessa herança. Enquanto você não usufruir dessa herança, você não possui. Não adianta você ter 10 carros guardados na sua casa, se você nunca andou em nenhum deles, porque na verdade ele ainda não é seu. Nós somos herdeiros de uma promessa de um Deus que conquistou para nós todas as bênçãos na cruz. Nós somos abençoados em plenitude por Ele. Mas muitas vezes nós não tomamos posse da herança que Ele tem para nos dar, porque nós não sabemos, nós não temos consciência daquilo que é a promessa do Pai. E aí, algumas pessoas descobrem essa pérola escondida debaixo de um campo e vão vendendo tudo para possuir essa promessa, e chegam aqui com uma grande expectativa e falam assim para você: você tem que pedir o Espírito Santo, você tem que ser batizado no Espírito Santo. E diga: mas o que é isso? Esse povo só fica rezando isso, não reza outra coisa. Que povo mais chato. De novo? Mas tá louco? De novo pedir batismo no Espírito Santo? Para que pedir batismo no Espírito Santo? Então eu queria falar para você algumas coisas, para você entender o que é a promessa, o que é o batismo no Espírito Santo. Para ficar mais fácil,
Primeiro, o que não é batismo no Espírito Santo, de acordo com esse texto aqui? Primeira coisa, não é um ato sacramental. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Não é um ato sacramental. Não é um sacramento. Tem que acostumar. Tá. Primeira coisa, não é um sacramento. Algumas coisas que nós precisamos entender dessa promessa. Existe só um batismo. Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, a palavra de Deus fala: há um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Se você mudar um dia de igreja, espero que você não faça isso, mas você não precisa ser batizado de novo não, porque é um só batismo, tá bom? Mas são duas formas de compreender o batismo. Existe o batismo sacramental. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão, recebeu o batismo na igreja. Esse batismo que você recebeu é o batismo sacramental. Está lá em João, no capítulo 3, no versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso nós precisamos passar por esse batismo sacramental. Se tiver alguém aqui que não é batizado, vai batizar para vocês receber o Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo sacramental. Mas esse batismo que Jesus está falando aqui não é um batismo sacramental. Não é um batismo sacramental. Porque senão eu não poderia estar pregando aqui batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, que a igreja dá como maneira sacramental, é para os ministros ordenados. E em casos extremos de morte, nós podemos batizar. Se você batizar alguém colocando água sobre a cabeça e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está selado, está batizado. Mas esse batismo do Espírito Santo não é sacramental. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre o batismo do Espírito Santo, que não é uma devoção. Existem os devotos do Espírito Santo. Uma vez eu fui lá em Aparecida, até assustei. Tinha uma pombinha vermelha gigante, eu não sei o que é isso. Um carro de bombeiro, que está pegando fogo, não sei o que é. Mas existem os devotos do Espírito Santo e existe o batizado no Espírito Santo. Não é uma devoção. Nós católicos, nós temos as nossas devoções. Isso é uma coisa boa, a igreja ensina isso. Mas o batismo não é uma devoção. Porque o Espírito Santo, ele não é um santo. Ele é o Espírito de Deus, ele é Deus. Muitas vezes nós confundimos, né? Igual o Divino Pai Eterno. Algumas pessoas veem o Divino Pai Eterno como se fosse um santo. Não é santo, é Deus. É o Pai, é santo, é santo e é Deus. Não é uma pessoa que se tornou santo. Não tem como ter devoção, você tem que adorar ele, é diferente. Mesma coisa é o Espírito Santo, ele é Deus. Então nós precisamos adorar o Espírito Santo como Deus. Não é uma devoção. E uma terceira coisa que a gente precisa entender, que também não é uma conversão definitiva. Fala para quem está do seu lado, não é uma conversão definitiva. Porque algumas pessoas vêm aqui na casa de oração achando que Deus é um supermercado ambulante. O que você faz no supermercado? Você vai lá no supermercado e procura aquilo que você está precisando para a sua necessidade no momento, né? Aí depois que você adquire aquilo que você está precisando, você descarta e só volta quando você precisa. O batismo no Espírito Santo, ele não é um fim em si mesmo. Ele não vai resolver todos os seus problemas, não. Não é porque você é batizado no Espírito Santo que você não vai ter que lutar mais contra o pecado, que você não vai ter que buscar uma nova experiência, uma nova graça. Ele é uma introdução, ele não é um fim. O batismo no Espírito Santo nos coloca na porta de entrada para a vida cristã. Então, se você fizer hoje uma experiência do batismo do Espírito Santo, que eu vou falar o que é, o que ele faz na nossa vida, você está dando o primeiro passo na sua vida cristã. Por isso, nós precisamos todas as vezes, é só você olhar para o seu coração pecador, você vai falar, vem logo Espírito Santo. Todas as vezes, todos os momentos, todos os dias, em todos os lugares, nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, porque a cada experiência é uma nova conversão, mas não é uma conversão
definitivo. Se você chegou aqui achando que você ia resolver todos os seus problemas, que você não vai ter mais nenhuma tentação, nenhuma dificuldade, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o Espírito Santo não vai resolver todos os seus problemas. Pelo contrário, ele vai te dar uma força, que a palavra de Deus chama de um revestimento de poder. Eu vou falar aqui daqui a pouco disso, para que a gente possa vencer as nossas tribulações, porque ele não fere a nossa liberdade. Então você tem que deixar ele agir no seu coração. Não é um sacramento, não é uma devoção e não é uma conversão definitiva. Dá para você pregar para alguém esses 3 pontos aí? Fala para ele aí. Não é um sacramento, mas o que é então esse batismo no Espírito Santo? Pelo amor de Deus, me fala. O que é esse negócio de batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência definida. Não é definitiva, mas ele é definida. O que é isso? Quem é batizado no Espírito Santo sabe se foi ou não. Pergunta para quem está do seu lado: você já foi batizado no Espírito Santo? Se a pessoa falasse, não sei, talvez, é porque ela não foi batizada no Espírito Santo. Porque aquele que faz a experiência do Espírito Santo sabe. Vamos tomar um texto sem desmarcar aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Olha só, Paulo vai fazer uma pergunta, e essa pergunta eu estou fazendo para você. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Fazendo uma pergunta. Paulo esperava uma resposta definida. Sim, não. Aí eles vão responder. Eles responderam: nem sequer. Ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Eles seguiam Jesus, eram os discípulos de Jesus, estavam seguindo Jesus, mas ainda não eram batizados no Espírito Santo. Porque é fácil descobrir se uma pessoa é batizada no Espírito Santo ou não. Paulo bateu o olho e falou: mas tem uma coisa esquisita com esse povo aí, ó. Os caras não são batizados no Espírito Santo, não. Vou fazer uma pergunta. Vós recebesse o Espírito Santo quando abraçados a fé? Ele falou assim, o povo falou para eles: não, porque dá para você saber, porque é uma experiência determinante, marca a sua vida, você nunca mais é o mesmo. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, e o fator determinante na nossa vida é essa experiência, que muda a nossa raiz, uma experiência ontológica, de sentido, que muda, você nunca mais é o mesmo. Porque todas as vezes que acontece batismo no Espírito Santo, acontece uma mudança. Como Deus, Ele é imutável, Deus não muda, Deus é. Quem muda somos nós. A experiência do batismo no Espírito Santo, de uma maneira simples, para você entender, é como se Deus fizesse assim, Ele viesse na sua vida, você tirasse os olhos do seu umbigo e você começasse a voltar os seus olhos para Deus. Isso é conversão. Todas as vezes que nós experimentamos o batismo no Espírito Santo, acontece uma mudança na nossa vida. E Paulo, ele percebeu isso na vida daqueles cristãos. No versículo 6, ele faz algo que nós carismáticos fazemos, nós vamos fazer aqui no final, na hora de terminar a pregação. Paulo impôs-lhe as mãos, e agora sim, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então Paulo vai rezar por eles, para que eles possam receber o Espírito Santo. Quando você precisar e desejar fazer uma experiência do batismo no Espírito Santo, peça para que alguém reze por você. Não é um gesto mágico.
impôs as mãos e eu vou receber o Espírito. Não, mas é um gesto fraterno ao qual nós intercedemos uns pelos outros para que a experiência de Deus aconteça em cada um de nós. Mas então o que é? É definitivo, mas não está claro ainda. Jesus ele dá uma definição para o batismo no Espírito Santo. Volta comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Paulinho que gosta desse versículo aqui. Jesus ele dá uma definição para o batismo no Espírito Santo. Mas recebereis o poder. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é uma experiência de poder. É por isso que você sabe se você experimentou ou não a efusão do Espírito Santo no seu coração. Porque é uma experiência de poder. Mas recebereis o Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém. Ou seja, é uma experiência de poder. Quando falar de batismo no Espírito Santo, entenda isso, é uma experiência de poder. Um poder que não vem de nós, um poder que vem do alto, um poder que vem de Deus. Mas para que poder? Para fazer aquilo que humanamente você não poderia fazer. Então, o Espírito Santo vai infundir em nós esse poder e vai nos levar a uma transcendência, vai nos levar a fazer coisas que sem o Espírito Santo nós não somos capazes de fazer. E aí você vai entender porque que é necessário, é sobrevivência, é fundamental experimentarmos o batismo no Espírito Santo. Primeira coisa que o Espírito Santo infunde em nós, quando nós experimentamos mesmo o poder de Deus, ele nos convence que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado no meio de nós. Primeira coisa, quem faz a experiência do batismo do Espírito Santo sabe que Deus está vivo. Deus não está lá no céu só não, Deus está aqui no meio de nós. A minha oração tem sentido. Um dos frutos da renovação carismática é a oração espontânea. Nós rezamos mesmo em voz alta porque nós sabemos que Deus está no meio de nós. Eu falo com Ele como eu falo com meus amigos. Então eu sei, mesmo quando eu me silencio, que eu fico em silêncio e oração, eu sei que Deus está aqui. E aquele mesmo Jesus, que há 2000 anos atrás, realizou tantas maravilhas, deu vista a cegos, curou paralíticos, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, e todos que tocavam nele experimentavam uma fé renovada. Nós, pelo Espírito Santo, sabemos que esse mesmo Jesus é o mesmo, de ontem, hoje e sempre. Primeira coisa, é interessante que os apóstolos eles experimentam o poder do Espírito Santo, eles ficam embriagados, não de vinho. O povo de Andrade gosta de vinho, né? Eles ficam embriagados, aí eles falam assim, mas será que esse povo está embriagado de vinho doce? Aí Pedro fala, não, é domingo, plena manhã, nós não estamos embriagados de vinho doce, mas nós estamos embriagados do Espírito Santo de Deus. A experiência de Deus ela é tão alucinante que nós ficamos embriagados. O bêbado é aquele que perde a noção das coisas, não é? O bêbado é aquele que perde a noção porque ele está abaixo da razão. Tem uma festa de carnaval, você pode ver. Quem está dançando lá no meio? Os bêbados. Chega no grupo de Jerusalém, uma vez estava acontecendo um retiro de carnaval, e aí o povo falando, não se afaste de Jerusalém. Aí tinha um bêbado lá no canto, ele falou assim, Jerusalém não, Jerusalém tem bomba. Porque o bêbado ele está abaixo da razão, então ele faz coisas que ele não compreende. Muitas vezes uma pessoa que é tímida, ela começa a beber e se torna um alcoólatra, porque ela quer perder a vergonha, ela quer se inibir diante das coisas do mundo. E o batismo do Espírito Santo ele também nos dá essa embriaguez. Só que nós não ficamos abaixo da razão, nós ficamos acima dela. Nós começamos a viver não pela razão, mas pela fé. Para quem não é batizado no Espírito Santo, algumas coisas que nós fazemos na nossa vida espiritual, na nossa vida, é loucura. Então se alguém chamar você de louco, sabe que é uma coisa normal.
Fala para quem está do seu lado, seu louco, sua louca. Uma segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós, produz em nós, como efeito sensível, que dá para nós percebermos, é que Ele nos dá força para vencermos o pecado. Quanto mais você se abrir ao Espírito Santo, mais forte você será para vencer o pecado. O batismo do Espírito Santo, ele vem para a nossa santificação. Ou seja, ele vai nos tornando santos, ele vai nos forjando, ele vai trabalhando em nós. E aí ele vai mudando a nossa mentalidade, ele vai nos revelando o que é o pecado. Nós já não começamos mais a sentir o prazer na vida de pecado. E mesmo que a gente peque ainda, porque é um combate, o homem velho vai estar dentro de você até o último segundo da sua vida, você já não quer mais o pecado. Começa aquela crise, né? Entre fazer a vontade da carne ou fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele vai incomodando, porque ele é arteiro. No primeiro momento ele te dá paz. Ai, que delícia, que maravilha, chorei. As pessoas, tem algumas pessoas que eu vejo, você está no céu. Só que depois, ele também não tira mais essa paz. Porque quando você vai pecar, ele começa a falar, olha... Ele começa a incomodar o seu coração, para que você não busque mais o desejo na vida de pecado. Eu vivi numa vida de pecado, desregrado totalmente numa vida de pecado. Eu fiz a primeira comunhão com 11 anos, forçado. Minha mãe quase bateu em mim para mim fazer. O padre quase ficou louco com a minha confissão com 11 anos. Depois dos 11 anos eu voltei na igreja para confessar, só com 21 anos. Catequista comigo, falar a verdade, ficava louca. Porque eu era terrível. E eu tinha uma vida de pecado, eu era totalmente vivendo o pecado. Eu gostava do pecado, eu cheirava o pecado, eu exalava o pecado. Eu tinha prazer de levar o povo para o pecado. Pecado em todas as dimensões. Na vida sexual, aonde eu estava, eu tinha mania de roubar as coisas das pessoas. Tinha aquela frase na minha mente, achado não é roubado. Eu era assim, eu era esse jovem terrível. Na escola eu era sempre o que sentava lá no fundão. Direto eu estava em cima do telhado, fazendo arte. Eu batia nos coroinha. Eu não gostava de coroinha. Os coroinha aí. Eu batia nos coroinha. Eu era devasso. Você me vê assim, você não imagina, mas eu era dançarino de funk. O funk nem saía, tava lá o Rodrigo dançando o funk. Eu era aquele cara, a música nem tocava, eu chegava e já fazia a balada acontecer aonde que eu estava. Eu era essa cabeça. A minha mãe passava pus na minha mão, falava, mãe, hoje eu vou pintar o quarto. A minha mãe, ai que belezinha, o Rodrigo tá querendo mudar, né, coitado. E aí quando veio, eu era daqueles assim que eu coloquei o meu quarto, ele ficou inteirinho assim, ó, desculpa falar isso, mas é pra você entender. De mulher pelada, no quarto, fora. Minha mãe entrou, ela morreu lá. Porque eu era essa pessoa. Humanamente, o que eu quero dizer pra você? Humanamente, pra eu estar na igreja, só um milagre. Isso que aconteceu. Não tinha como eu estar na igreja. Tanto é que nunca uma pessoa teve a coragem de pregar o evangelho pra mim. Porque eu arrastava todo mundo para o pecado. E quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, ninguém precisou pregar isso para mim não. Mas eu tomei consciência da verdade do pecado. Que o pecado me afastava de Deus. E aí eu comecei a fazer aquela limpeza. Primeiro no meu quarto fui arrancando aquelas coisas tudo. Fui jogando as coisas fora. Fui pedindo perdão para os meus irmãos. No serviço eu já era honesto. Começou a mudar a minha mentalidade, tanto que as pessoas começaram a achar que eu estava ficando louco. Os meus irmãos, se você for pregar o evangelho para eles, eu acredito em Deus, mas eu não quero ficar louco igual o Rodrigo, não. É difícil converter eles por causa disso, porque eles acham que eu estava ficando louco. Aquele cara pecador que só vivia no pecado, agora
está lá pregando o Evangelho, doou a vida para Jesus, está disposto a viver a castidade, a fazer a vontade de Deus, a lutar. O batismo no Espírito Santo, ele nos dá a força para nós libertarmos do pecado. Eu vi isso na minha vida, de uma maneira imediata, por graça de Deus. Muitos não são assim. Deus, quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, Ele me libertou das drogas, nunca mais usei drogas. Usei drogas por 7 anos. Quando eu fiz a experiência de Deus, nunca mais eu usei drogas. E eu já vi Deus realizar o impossível sem eu saber pregar. Eu lembro quando eu converti um rapaz que eles iam matar, lá no meu bairro, que ele era usuário de crack. Meu irmão, naquele desespero, falou: vai pro Rodrigo lá conversar com você, que ele tá ficando louco mesmo. E aí eu falei para ele: eu quero falar uma coisa para você, Jesus te ama. Pus a mão na cabeça dele sem saber rezar e falei para ele: ele vai mudar a sua vida. Aquele carinha que estava no crack nunca mais usou a droga. Isso é batismo no Espírito Santo. Quando acontece, muda radicalmente, porque ele nos dá força para vencermos os pecados do dia a dia. Uma outra coisa que para mim é o fundamental: nós somos convencidos, ficamos constrangidos, porque nós temos a certeza, a convicção interior que Deus nos ama. Nos constrange. Você já fez essa experiência? Na Itália, eles chamam o batismo no Espírito Santo de paixão por Jesus. Que quem é batizado no Espírito Santo experimenta o amor de Deus. Faz uma experiência que muda a vida de sentido. Fica apaixonado por Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você já foi batizado no Espírito Santo? Vamos pegar aí Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Olha o que é o batismo no Espírito Santo. Romanos 8, 15. Romanos capítulo 8, no versículo 15. O que o Espírito Santo faz? De fato, vós não recebestes um espírito de escravo. Falei que ele nos liberta do pecado, para recairdes no medo. Mas recebestes o Espírito, que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba no grego é uma das primeiras palavras que uma criança ela consegue falar. Papaizinho, papai, papadinho. O Espírito Santo, ele vai nos convencendo que Deus nos ama, que nós somos filhos amados dele. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa se nós estamos buscando a Deus ou não, não importa o que nós fizemos no nosso passado, o Espírito Santo vem, não pergunta nada. Ele vem no nosso coração e ele vai nos convencendo interiormente que nós somos filhos amados do Pai. Você não é empregado, você não é escravo, você é um filho amado do Pai. Eu com o Zé sempre conversamos isso. Para quem tem filho aqui, pode falar isso. Uma coisa é eu dar um tapa na cara do Zé, nós brincamos muito disso. Outra coisa é dar um tapa na cara da Gabriele. Se eu der um tapa na cara do Oséias, ele vai me perdoar. Ele vai chorar, mas vai me perdoar. Mas se eu der um tapa na cara da Gabriele, eu acredito que ele vai vir para cima de mim, porque é filho. Saiu de dentro. Ele cuida, é dependente dele. É isso que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Ou seja, quando a gente faz a experiência de Deus, o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos levando a entender que nós somos filhos do Pai. E você pode viver na dependência dele. Você pode se lançar quando você estiver com medo. Você pode se jogar, porque ele não vai te condenar, ele não coloca medo. Muitas vezes a gente cria as crianças falando: Deus vai te castigar, Deus não vai te castigar é nada,
Porque Ele é seu Pai, Ele te ama. E todas as vezes que você voltar com o coração arrependido para Ele, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai colocar uma veste nova, que é o Espírito Santo. Ele vai colocar uma aliança no teu dedo, falando: eu estou restaurando a aliança. Ele vai colocar umas sandálias nos seus pés e vai falar para você: ó, você é livre até mesmo para pecar. Porque Ele nos ama. O Espírito Santo, Ele vem convencer. O pecado, ele faz o contrário. O diabo, ele faz o contrário. O filho pródigo, quando ele vivia uma vida de pecado, ele vai voltar para o pai, que ele fica em crise. Ele fala assim para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de filho. Trata-me conforme um dos seus escravos. Aí vem o pai e abraça. Fala: não, você não é escravo, você é filho. Quem não tem o Espírito Santo se relaciona com Deus como escravo. Quem é batizado no Espírito Santo se relaciona com Deus como filho amado dele. Por isso o diabo, ele sempre vai nos tentar para deixarmos em crise. Jesus é batizado no Rio Jordão e ele ouve do Pai: tu és o meu filho amado, em ti eu coloco todo o meu agrado. E aí Jesus vai para a tentação no deserto. O que é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se tu és o filho de Deus. Quando você peca, o diabo aponta o dedo na sua cara e fala assim: ó, que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Quando você está passando por uma dificuldade na sua casa, o diabo fala: que Deus que é esse? Quando você precisa tomar uma decisão, toma de maneira contrária e quebra a cara, o diabo fala: que Deus que é esse que te abandonou? E o Espírito Santo, ele vai nos devolvendo a dignidade de filho. Esse é o trabalho dele: nos convencer que Jesus Cristo é o Senhor, está ressuscitado, nos dar poder para vencer o pecado que nos afasta do Pai, e nos convencer interiormente que Deus nos ama de uma maneira incondicional. Por isso, para quem é batizado no Espírito Santo, estar aqui no carnaval não é uma obrigação, é prazer. Fiquei muito feliz quando me disseram, diz o Salmo 122, no versículo 1: vamos à casa do meu Senhor, vamos à casa do meu Pai, porque ali eu experimento todas as promessas que o Filho do Pai conquistou para mim numa cruz. E eu não preciso mais de nada que está lá em Jericó, que está lá fora, para que eu possa ser feliz. Porque no Pai, como diz Santa Teresinha, em Jesus nós temos tudo. Você quer ser feliz? Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Não adianta nós estarmos em Jerusalém e não sermos batizados no Espírito Santo. Jerusalém é um adorno, é um enfeite que o Pai fez para nos atrair para a grande promessa dele, que é o seu Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração um pouquinho. Feche um pouquinho os seus olhos. Hoje a mídia, o mundo, coloca uma ditadura tão forte em nós, que muitas vezes nós nos amamos, nós nos sentimos amados. Muitas vezes nós nos achamos feios, feias. Muitas vezes nós sofremos tantos complexos na nossa vida interior por causa dos nossos defeitos, tantas dificuldades que nós temos. Muitas vezes nós não somos seguros, somos tímidos, somos medrosos. Muitas vezes nós carregamos na nossa vida tantos bloqueios, porque na verdade ainda nós não estamos convencidos que tem um Pai que nos ama por aquilo que nós somos, do jeito que nós estamos e nos encontramos agora. E isso de uma maneira humana você não pode alcançar, somente pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, se você desejar ter essa experiência paternal, fazer a experiência do Pai, peça para Ele agora.
Pai, eu quero sentir o seu amor. Vem curar os meus complexos, os meus medos, os meus traumas. Vem libertar-me dos meus pecados. Pai. Abra o seu coração para Ele, deixa Ele te tocar. Você pode apresentar ao Pai as suas feridas. Você pode apresentar ao Pai aquilo que tem faltado a você. Não só na vida espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. Aqui é um retiro de carnaval e você não precisa vir com máscaras. Tira a máscara. Mostra quem você é, do jeito que você está para Ele. Você não precisa fingir. Você não precisa colocar barreiras. Mas apresenta o seu coração para Ele. Fala: Pai, Pai, eu preciso de Ti. Me dá a graça de compreender essa dimensão que eu sou seu filho, eu sou sua filha. Como uma criança que coloca no colo do Pai, como uma criança que se lança no colo do Pai, eu também quero me lançar nos teus braços, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, vem sobre nós com teu Espírito Santo. Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Como que o Senhor era amado pelo Pai, como o Senhor tinha essa convicção. O Senhor só falava do Pai, agora eu entendo por quê. Porque tu estavas cheio do Espírito Santo. Por isso nós queremos ficar cheios do Espírito Santo. Você que tem passado por alguns conflitos no seu casamento e tem muitas vezes perdido o valor que você tem, você pode pedir agora para o Pai restaurar, para te dar uma nova dignidade, te dar uma nova segurança. Peça agora ao Espírito Santo que Ele venha sobre a sua vida. Abra a experiência do Espírito Santo. Você vai experimentar o amor do Pai, o amor de Deus por nós, um amor de Deus que é incondicional, que não coloca nenhuma barreira. Você que por causa de algumas experiências buscou refúgio no pecado, essa é a noite para que você possa voltar para o coração do Pai, que te ama, que quer te salvar. Por isso peça: vem Espírito Santo de Deus. Você que tem sofrido solidão, muitas vezes tem sentido essa carência no seu interior, essa angústia, peça agora para o Espírito Santo preencher o seu coração com o amor do Pai, para você ter a certeza que você não está sozinho, sozinha. Vem Espírito Santo de Deus, vem tocar o nosso coração, Espírito Santo. Nós desejamos a Tua presença neste lugar. Nós invocamos a Tua presença, Senhor. Nós invocamos o Seu amor. Pedimos a Ti a graça de sermos batizados no Teu Espírito Santo. Vem realizar em nós essa experiência de poder, essa experiência que nos muda, essa experiência que nos garante todas as Suas promessas. Derrame em nosso coração o Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, vem Espírito Santo. Insistimos, clamemos, insista na sua oração. Você não recebeu um espírito de medo, um espírito de escravidão, mas um espírito que clama, que geme no seu interior. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem tocar o nosso coração, Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para
preciso ser consolado, libertado, guiado nessa noite. Solte sua voz, cante. O Espírito